Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos. Vamos aí para mais uma aula de física. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos periódicos, tá? E as aplicações. Vamos falar de algumas formas, quais são esses tipos de movimentos periódicos e alguns exemplos também. Antes de a gente começar a falar dos movimentos periódicos em si, é importante ter em mente dois conceitos aqui, tá? Um deles é a questão do conceito de frequência, né? Com que frequência aquele fenômeno se repete. Então, se for uma oscilação, por exemplo, de um pêndulo, né, dele ir e voltar, quantas vezes, né, com que frequência, ou se for um movimento circular, quantas voltas, né? Então, assim, sempre eu vou pensar assim, o que acontece num determinado tempo, tá? Então, é sempre assim, com que frequência que ele se repete num determinado tempo, né? São ciclos idênticos. É muito comum falar de RPM, de ciclos por segundo, né? Mas para a gente nós vamos usar o Hertz, né? Que são ciclos por segundo. Já o período, o intervalo de tempo para ele realizar, né? Esse período, né? Esse fenômeno. Então, por exemplo, se for um movimento circular, né? Quanto tempo ele levou para dar uma volta completa, por exemplo, né? Então, vamos pensar assim, frequência, o que acontece em um segundo. E período, uma volta. Né? Ou seja, quanto tempo levou para dar uma volta. Tem essa relaçãozinha aqui, que ela relaciona, né, a frequência em função do período. Um é o inverso do outro. Então, se eu tenho o período, só calcular o inverso dele que eu tenho a frequência. E se eu tenho a frequência, é só calcular o inverso dele que eu tenho o período. Né? Por isso que ele representa aqui, ó, 1 sobre t. O primeiro deles que a gente vai falar é o movimento circular. Então, toda vez que eu tiver uma curva, né, eu vou ter um raio, né, que vai determinar essa curva. Aqui, no caso, a gente tem um veículo, né, que está dando uma volta completa, né, e a gente tem um raio. Uma coisa que você tem que ficar atento, assim, quanto maior for o raio, maior vai ser a trajetória desse objeto. Se tiver um raio grandão, vai fazer uma curvona. Se tiver um raio pequenininho, vai fazer uma curvinha. Aí o deslocamento é um pouquinho menor. Em relação à velocidade, a velocidade ela sempre vai ser tangencial, né, ao deslocamento circular. O que é uma tangente? É como se fosse uma reta aqui, assim, ó, encostando na nossa circunferência aqui, ó. Então, sempre tangencial. Aqui, ó, aqui em qualquer ponto que pegar, você vai ver que a velocidade é tangencial. Ok? Algumas formulinhas para a gente poder relacionar aí o movimento circular com o movimento retilíneo. Na velocidade escalar, a gente descobrir a velocidade, a gente sempre faz assim, a distância num determinado período de tempo, né, num determinado tempo. Então, quanto que percorreu, né, em tanto tempo. Aqui ele coloca um delta, esse delta aqui é a variação do espaço e a variação do tempo. Vamos supor que do espaço, ele saiu do 101 km e foi até o 201. Ele percorreu 100, tá? Bastante cuidado com isso, porque é o espaço final menos o espaço inicial. E no tempo a mesma coisa, vamos supor que ele começou a marcar 1 hora e terminou de marcar às 3 horas, foram 2 horas. Em relação à velocidade angular, aí ele vai pensar no ângulo, tá? Qual foi o ângulo percorrido num determinado tempo. Então, como se fosse o ângulo, é sempre uma boquinha de jacaré assim. Então, é o deslocamento em ângulo num período de tempo, tá? Por isso que eu até coloco aqui esse símbolo aqui, ó, do φ, né? Que é o ângulo que foi percorrido num determinado tempo. Em relação às velocidades, se eu compará-las, né? Olha só que interessante que ele fez aqui, ó. Ele pensou assim, matematicamente, né, quando a gente está pensando em matemática, um arco, né, é o ângulo vezes o raio, né? Até aqui ele passou o raio dividindo aqui, ó, para achar a variação do ângulo. Mas se eu pegar isso daqui e jogar lá na fórmula de cima, lá, né, eu vou ter esse R. Então, comparando essa fórmula com essa fórmula, a única diferença que tem é esse Rzinho que eu posso passar multiplicando aqui, ó no lugar aqui, ó, FR, ó, ele põe um Rzinho do lado. Ele obtém essa formulinha. Então, é mais uma formulinha que vocês podem anotar aí no caderninho, né? Onde você faz as suas anotações de formas, para a gente aplicar. Funções horárias. Função, gente, é assim. Quando uma coisa depende de outra. Então, algo está em função de outra. Normalmente, né, em função do tempo. Então, até aqui, ó, no movimento retilíneo,
Eu tenho aqui, ó, espaço final, espaço inicial e velocidade escalar, né? Em função do tempo. Aqui só mudou a letra, ó. Então, no movimento circular, a única coisa que mudou foi a letrinha, porque aqui, ó, o que vai variar é o ângulo, né? Ângulo inicial e ângulo final. E aqui, ó, a velocidade angular. Então, só trocou aqui, ó, o tipo de velocidade e o tipo de deslocamento. Também tem uma outra coisa que a gente pode observar, que a velocidade angular, que velocidade não é o espaço percorrido num determinado tempo. Qual que é o espaço percorrido? Então, se eu tenho um movimento circular, para completar uma volta completa na circunferência. Então, 360 graus, quanto que é em radiano? 2π. E o tempo é o próprio período, né? Para dar uma volta completa. Então, eu posso escrever assim. Como a frequência é o inverso do período, então aqui é como se fosse 1 sobre t, né? Então, eu posso trocar aqui por f, então 2πf. Então, guarda também aí no seu caderninho de anotações, que também pode ser representada dessa maneira aí, tá? Aí temos um exercício aqui. Vamos fazer? Vamos dar uma lida primeiro, né? Os anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é proposta por Hobson, em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes, conforme mostra a figurinha aqui. Em um anemômetro de Hobson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação, o raio, é 25 centímetros, em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de... Aí ele quer saber a frequência, né? No caso aqui, ó, pelas alternativas já dá para ver que ele quer em RPM. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? Que foi dado no exercício. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, ele deu o raio, 25. Ele deu a velocidade aqui, né? Então, gente, aqui é o seguinte. Vamos pegar esse raio aqui. Ele está em centímetro, então a gente tem que passar ele para metro, né? Então, 25 centímetros, ele equivale a 0,25 metros. E aqui nós temos também a nossa velocidade, né? A velocidade, ela está em quilômetros por hora. Está 18 quilômetros por hora. Para a gente converter em metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Então, vai dar 5 metros por segundo. Então, agora, vamos pensar. A gente tem uma formulinha lá que diz assim, ó, que a velocidade é igual a ômega-r. Eu tenho aqui a velocidade, ó, é 5. E o raio, eu vou colocar ali em metros, 0,25, tá? Então, para achar a velocidade angular... Ah, mas professor, por que você está achando a velocidade angular? Porque daí eu vou saber esse lance da rotação, né? Então, vou passar esse 0,25 dividindo, tá? Vai ser 5 dividido por 0,25. Portanto, 5 dividido por 0,25, 0,25 é 1/4, né? Então, é como se fizesse 4 vezes 5, 20. Então, 20 radianos por segundo. E agora? Agora, eu tendo isso daqui, eu posso usar aquela formulinha da velocidade angular, que é 2π sobre t, né? Ou, melhor ainda, como eu quero a frequência, 2πf. Pronto, agora eu tenho alguns valores. Ó. Eu sei quanto que é a velocidade angular, né? O W, é 20. 2 vezes π. Ó, o π ele já fala aqui, ó, é 3. Vezes o F. O F eu não sei, é quem eu quero descobrir. Pronto. Aí agora, isso aqui é só passar esse 2 sobre 3 para o outro lado, vai ficar 20 dividido por 2 vezes 3. Ó, a minha frequência está dando... Ó, se eu dividir 20 por 2 aqui, dá 10. Vai ficar 10 sobre 3, dando uma simplificada aqui.
Só que aqui no caso a gente vai ter a frequência em Hertz. E aí, como é que eu faço para transformar em RPM? Se eu sei, o Hertz é o ciclo por segundo, né? O que acontece em 1 segundo. O que vai acontecer em 1 minuto? Vou multiplicar por 60. Né? Por quê? 1 minuto tem 60 segundos. Então, é só pegar aqui, ó, fazer vezes 60. Eu vou ter 60 vezes 10, 600, dividido por 3, que é igual a 200 RPM. Aí já deu aqui a alternativa B. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas são coisas que eu já tenho, né? As formulinhas, só aplicar as formulinhas que você consegue responder. Rotação de corpos rígidos e acoplados. Então, nós temos aqui, ó, um corpo rígido, tá? É como se fosse dois discos girando no mesmo eixo aqui, ó. Então, tem aqui, ó, primeiro disco tem um raio, que chama de raio B. O outro um pouquinho maior aqui, ó, tem um raio maior, que chama de raio A. As suas velocidades, né, velocidade escalar. E ele formou um triângulozinho aqui, ó, na verdade, dois triângulos, né? E aí, por semelhança de triângulos, olha o que ele fez, ó. RA está para RB, ó, aqui, ó. E VA está para VB. Se eu dividir o valor da velocidade de A pelo raio de A e dividir o valor da velocidade de B pelo raio de B, vou ter o mesmo valor. Portanto, eu posso concluir que a frequência é a mesma. Então, a frequência de A é igual à frequência de B. Se a frequência de A é igual à frequência de B, então a velocidade, né, angular de A é igual à velocidade angular de B. E é verdade, né? Se você pegar um disco lá, pode pegar a vitrola lá da avó, né? Colocar dois pontinhos assim, ó, e girar o disco, eles vão girar junto, né? Então, dá até para acompanhar, assim, visualmente. Ó, você pega um disco, qualquer coisa que seja em forma circular, faz a experiência, você vai ver que vai acontecer isso mesmo, né? Os acoplados, aqui no caso ele está acoplado por uma correia, ó. Aí tem um eixo aqui, tem um eixo aqui, os raios são diferentes. É que nem, por exemplo, na bicicleta, né? Você pedala aqui e gira, né, a roda, né? Ou ao contrário também, depende da marcha que você quer utilizar, né? Mas pode ver também aqui, ó, que esse raio é maior que esse aqui, ó. Mas a velocidade escalar é a velocidade na correia aqui, ó. Então você vai perceber que essa velocidade é sempre a mesma aqui, ó. Tanto quando passa nesse disco, quando passa num disco menor, ó. Então a velocidade de A é igual a de B, a velocidade escalar, tá? Já a angular é outra coisa, tá? Então o WARA, se eu multiplicar, vai ter que ser igual ao WBRB. Vai dar diferença por causa dos raios, tá? Dá diferença na velocidade angular, porém, como o raio é maior em relação ao outro, quando eu multiplico dá igualdade. E a frequência de A vezes o raio A é igual à frequência de B vezes o raio B. Mais um conjuntinho de fórmulas que você pode anotar no seu caderninho aí, tá bom? Aqui um exercíciozinho para a gente fazer. Então vamos fazer. Vamos ver o que ele fala. Duas polias A e B ligadas por uma correia têm 10 centímetros e 20 centímetros de raio. A menor e a maior, respectivamente. A primeira efetua 40 RPM, ou seja, já tem a frequência da primeira. Calcule a frequência da segunda polia, e a velocidade linear dos pontos da correia. Então, aqui no caso, eu posso usar a minha primeira formulinha lá, vou fazer o A aqui, ó, que era FARA igual FBRB. Eu já sei, né? Qual que é a frequência do A? 40 RPM. Qual que é o raio do A? 10 centímetros. Qual que é o raio do B? 20 centímetros. O que está faltando? Só calcular o FB, que é a frequência do segundo círculo aqui, né? Da segunda polia. Então, vamos substituir aqui, ó. Qual que é a frequência do A? 40. Qual que é o raio do A? 10. Qual que é a frequência do B? Vou calcular. E qual que é o raio do B? O raio do B é 20. Isolando aqui, ó, o FB, eu vou ter 40 vezes 10, lá do outro lado aqui, esquerdo, dividido por 20.
40 vezes 10, 400, dividido por 20. Vai dar 20, né? 20 RPM. Se eu quiser essa frequência aí em Hertz, aí é só dividir por 60, né? Aí divide por 60, eu vou ter ela em Hertz, né? Aqui, ó. Dividir por 60, eu tenho ela em Hertz. Aqui no caso vai dar 1/3, né? 1/3 de Hertz. Tudo são equivalentes. Vamos ver a B. O que ele pediu na B, hein, gente? Qual que é a velocidade linear dos pontos da correia? Então, assim, a velocidade linear, a formulinha é ômega vezes R. E a gente sabe que o ômega, que é a velocidade escalar, é 2πf, ou 2π sobre t. Se eu, no lugar desse W, colocar 2πf, acho que já dá para calcular, hein? Vamos ver? Vou não colocar no lugar do W, vou pôr 2πf. 2πf. Vezes o raio. Então, vamos pegar pela A, que é melhor? O raio do A e a frequência do A. Por quê, professor? Porque a B eu calculei. Vai que eu dei uma erradinha, estou fazendo uma questão, dei uma erradinha. Eu vou usar um valor que eu acabei calculando errado. Então, é melhor usar dados que foram dados no enunciado do problema, né? É mais confiável. Tá? Mas pode fazer cabeça, se você confiar bastante em si mesmo, né? Beleza. Aí aqui vai ficar 2 vezes π vezes a frequência A, a frequência de A. No caso, vamos colocar a frequência do A aqui, em Hertz também. Então, 40 dividido por 60. Porque, ó, RPM é por minuto, para saber em 1 segundo, que é o Hertz, divide por 60. Que dá, cortar esse zero, dá 4/6. Se simplificar, vai dar 2/3. Então, aqui vai ficar 2/3. Vezes o raio do A. Quanto que é o raio do A? É 10. Tá ali. Pronto. Agora você vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40 π. Não esquece daquele π ali, tá? Dividido por 3. Aí eu vou ver a unidade. Quanto que é? Centímetro. Ó. Centímetros por segundo. Pronto. Respondemos o item B também. O item A está aqui em RPM e temos ele aqui em Hertz. Aí fica a gosto. Né? Ou se ele pedir, né? Se ele pedir, aí você vai na unidade que ele pediu. Seguindo. Osciladores harmônicos. Agora a gente vai falar sobre movimento harmônico, tá? Então, movimento harmônico é toda vez que eu tenho uma molinha. Então, aqui fica lá, põe. Então, eu vou observar isso daqui agora. O que ele diz? Que o movimento harmônico simples é uma oscilação periódica também, retilínea, em torno de uma posição de equilíbrio, e cuja aceleração é proporcional à sua posição. Então, vai depender da onde que está, né? Se a mola está mais encolhida, mais esticada, muda aí a aceleração. Bom, o importante para a gente aqui é o lance que envolve o período. Como é que eu calculo o período? Que é essa letrinha T aqui, ó. Tem uma formulinha que é assim, 2π raiz de m sobre k. O que é o m e o que é o k? O m é a massa do corpo em quilogramas e o k é uma constante da mola, né? Porque cada mola tem mola que é mais rígida, né? Mais dura, outras são mais molinha. Então, existe uma constante ali, elástica, medida em Newton por metro. Vamos fazer esse exercício aqui, então, palhaço aqui. Determine o período de oscilação do palhaço da questão, cuja massa é 40 gramas, sabendo que a constante elástica da mola que o prende no suporte fixo é de 1 Newton-metro. Então, vamos resolvê-lo. A gente já sabe a formulinha, né? Tem uma formulinha lá, que ela é assim. Período é igual a 2π vezes a raiz de m sobre k. Ok. 2 vezes o π. Ó, o π ele falou para usar 3. Ó. Então, já põe aqui. Ainda bem, né? Fica mais fácil para a gente. O m é a massa. Ó, tá aqui a massa. Ó. Só que a massa está em gramas, hein? E ele pede lá para fazer em quilogramas. Como 1 quilograma tem 1000 gramas, é só fazer 40 dividido por 1000.
40 dividido por 1000 vai dar 0,04. Então, já coloco aqui, ó, 0,04 quilogramas, tá? 0,04. Dividido pela constante que ele deu aqui, ó, 1. Então, vai dar 6, 2 vezes 3, 6, raiz de 0,04, que é 0,2. Então, o nosso período aqui vai dar 1,2 segundos. Tranquilo? Foi só aplicar uma fórmula, mais nada. O que você tem que tomar cuidado é o lance de ver as unidades, tá? Vendo que aqui, ó, a massa em quilograma, né, e a constante em newton-metro. Próximo conceito é o conceito de pêndulo, né? O pêndulo simples. Então, toda vez que eu tiver aí pendurado aí, ele fala de fio ideal, é porque ele está desprezando, né, a massa do fio. Ele está esticadinho direitinho. E tiver uma oscilação aí pequena, em torno de 10 graus, a gente vai ter um pêndulo simples. Também é um movimento harmônico simples. O que pega para a gente é essa questão do período, né? Tal qual aconteceu lá com a mola, né? Então, o período é o período do pêndulo da bolinha ir e voltar, né? Completar lá o ciclo. Tem essa formulinha muito semelhante àquela que a gente acabou de fazer, né? 2π raiz de L sobre G. O que é esse L e o que é esse G? Né? O L é o comprimento do fio, também em metros, tá? E o G é a gravidade lá do local, em newton por quilograma ou metros por segundo ao quadrado. Olha aí um exercício para a gente fazer. Vamos ver. Determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 1 metro, oscilando em um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 16 metros por segundo ao quadrado. Foi dado π, aproximadamente 3, né? Beleza. Temos uma formulinha, né? Como que é a nossa formulinha? Período é igual a 2π, muito parecida com a anterior, né? 2π raiz de L sobre G. Então, 2 vezes o π é 3, tá? E aqui vai ficar a raiz do comprimento do fio. Qual que é o tamanho do fio? 1 metro. Qual que é a gravidade? Oscilando num local que a gravidade é 16 metros por segundo ao quadrado. 16. Então, como é que vai ficar? 2 vezes 3, 6 vezes. Aqui, ó, a raiz de uma fração, você faz a raiz do número de cima e do número de baixo. Raiz de 1 é 1 e raiz de 16 é 4. Então, vai ficar vezes 1 quarto. Mesmo que fazer 6 dividido por 4, né? Ó, 6 vezes 1, 6, dividido por 4. Vai dar 1,5. E aí, pronto. Tá feito. Ó, tem até aqui a opção 1,5. Tranquilo? Então, mesma situação do exercício anterior, né? Basta saber a fórmula, aplicar e tomar cuidado com as unidades. Ok, espero ter ajudado vocês a compreender melhor esse conceito. Depois eu passo uma lista de exercícios. Espero que vocês consigam recuperar a nota aí, tá? Um abraço, até a próxima.